Exaltado seja a santidade do Senhor, na sua glória, na sua infinita sabedoria, no seu poder e majestade. Que os senhores possam serem visitados nesse pequeno estudo. Eu falarei em meio a tantos erros da profetisa dos adventistas. Eu irei comentar apenas um desses erros gravíssimos escrito num dos seus livros. Deixe preparado aí o seu copo com água. Afinal, vamos fazer a oração da limpeza espiritual. Gostaria que os senhores participassem. Eu creio piamente nesse cumprimento profético. Apocalipse 18. Exaltado seja a grandeza do Senhor, seja a glória do Santo Espírito, meu Pai. Nos dê sabedoria para compreendermos a Tua palavra. Este cumprimento profético, ele é bastante presente nos nossos dias atuais. O Senhor está revelando, mostrando os erros, os enganos, a falsidade de todos os ministérios, sem exceção, para que aqueles que são dele tome uma decisão e abandone esta confusão religiosa. Porque, em outras palavras dizendo, ele está falando: olha, não me procure no meio desta confusão, porque os senhores não irão me encontrar. É isto que ele está mostrando, os erros, esses enganos das igrejas. Os pastores estão brincando com a palavra na mão. Então, no livro do Apocalipse 18, versículo 4, aqueles que são do Senhor irão ouvir, ver estes enganos, irão tomar uma decisão. Aqueles que vão para o ministério adventista comete um grande erro. No livro de Mateus 22, versículo 29, o Senhor falando com os escribas e fariseus: errais, vocês não conhecem as Escrituras. E eu diria, aqueles que vão para o ministério adventista erram por não conhecer as Escrituras. Os pastores que vão cursar teologia nesse ministério não sabem interpretar as Escrituras, não conhecem as Escrituras. E um dos enganos de Ellen White, num dos seus livros, é dizer que o sábado é o selo de Deus. E aí vejam, senhores, os adventistas, eles leem esses enganos e acham todos normais,
porque não sabem, não conhecem as Escrituras. E eu diria que no ministério adventista, os escritos de Ellen White, os ensinamentos de Ellen White têm mais credibilidade do que a palavra do Senhor. E aí vejam, senhores, os ensinamentos de Ellen White do ministério adventista têm mais credibilidade do que os ensinamentos de Cristo. E aí compreendam, senhores, porque milhões e milhões estão correndo o risco de perderem a sua salvação, conforme já perderam, crendo nestes livros de Ellen White. Qual a possibilidade do sábado ser selo de Deus? Nenhuma possibilidade. Isso é um erro gravíssimo nos livros de Ellen White. No meio de dezenas de erros, eu tirei este para comentar. Se os adventistas fossem de Cristo, viessem para a luz do Evangelho, eles iriam saber, no livro de Marcos 2:28, que Cristo é o Senhor do sábado. Ele está acima de qualquer mandamento. E aí, vejam, senhores, onde ele fala no versos 27, que o sábado foi feito por causa do homem. E aí veja por que os adventistas erram tanto por não compreenderem as interpretações da palavra, por não crer nos ensinamentos de Cristo. João 5, versículo 17. Ele fala: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Agora vejam, senhores, os ministérios que pegam a guarda do sábado não vê os exemplos de Cristo. Cristo, durante todo o seu ministério, nunca descansou um dia sequer. E aí veja, senhores, todos os dias trabalhou em prol do Santo Evangelho. E não pensam, senhores, que trabalhar em função da salvação das almas não é um trabalho como outro qualquer. E Cristo constantemente, incessantemente, trabalhando em prol das almas, e tirou alguns momentos de descanso, serve como exemplo para nós. Ao estarmos cansados, tirarmos momentos para descansarmos, um dia, 2, existem férias, mas não há necessidade de estarmos enfurnados sábado dentro de uma igreja. Se for possível, para cumprir com os nossos vencimentos, trabalharmos, fazermos hora extra, sábado, domingo, para cumprir com os nossos vencimentos em dia. Não há necessidade de estarmos enfurnados dentro de uma igreja no dia de sábado. E aí, vejam, senhores, no livro do Apocalipse, nos capítulos 6, 7, 8,
fala do selo, os 7 selos. Nada a ver com o 7º dia. Por que Ellen White não sabia? Porque ela só ouviu falar do livro do Apocalipse. Tinha pouca leitura e não leu a respeito dos 7 selos no livro do Apocalipse. Se ela tivesse ao menos lido sobre os 7 selos no livro do Apocalipse, jamais cometeria esse engano torpe de dizer que o sábado é o selo de Deus. Veja aí, os senhores, que erro gravíssimo de Ellen White. No meio de cerca de mais de 500 estudos, estes estudos que eu tenho editado aqui são estudos dificílimos de serem editados. Senhores, não veem em qualquer igreja, qualquer ministério. Se os senhores depararem com um erro grave como este, os senhores não precisam voltarem no canal mais. E um escritor escrever que o sábado é o selo de Deus. E aí vejam, senhores, e os adventistas do 7º dia têm que ser do 7º dia para acreditar numa inverdade desta. Eles leem os livros de Ellen White, deparam com inúmeras inverdades, mas eles acham tudo normal. Para eles, tudo normal. Eu reprisarei tantas vezes. Os ensinos de Ellen White, os livros de Ellen White, no ministério adventista, têm mais credibilidade do que os ensinamentos de Cristo. E aí vejam, senhores, onde eles tanto erram por não conhecerem a palavra, por não conhecerem o Santo Evangelho, por deixarem os ensinamentos de Cristo para darem crédito aos ensinamentos de uma mulher tal qual foi Ellen White. E eu diria que sábado é o selo do engano, selo dos falsos profetas, é o selo da profetisa Ellen White, é o selo da mentira, é o selo que pregou Ellen White. Então vejam, senhores, jamais podemos cometer um erro tão grave desse, de dizermos que o selo de Deus é o sábado. E entre dezenas de livros, dezenas de erros escritos nos seus livros, eu estou apenas comentando este. Nenhuma possibilidade de um sábado ser selo de Deus. Deixarmos todos os nossos afazeres, nossos vencimentos, nossas obrigações para estarem dentro de uma igreja no dia de sábado, crendo que esse dia é o selo de Deus, é o dia de descanso. Não tem nada a ver, não tem nenhuma verdade nisto. A lei passou a ser interior,
está no nosso interior. Aqueles que querem tirar um dia, adorar o Senhor, no dia de sábado, devem fazer isto sem alarde, sem bater no peito, sem dizer que está guardando o sábado como o dia do Senhor. Isto deve ser entre ele e o Senhor, porque a lei não é mais um sinal externo, mas interiormente, está no nosso interior. Nada contra aqueles que querem adorar no dia de sábado, não como uma ordenança do Senhor, não como um mandamento do Senhor, não como para dizermos que o sábado é o selo de Deus e que temos que guardar. Erroneamente, aqueles que pensam assim. E aí vem os senhores, os adventistas erram tanto por não conhecerem as interpretações da palavra do Senhor. E eu reprisarei tantas vezes. Os adventistas dão mais credibilidade aos ensinos de Ellen White, aos escritos de Ellen White, do que os ensinamentos de Cristo. Porque quando os adventistas descobrirem os ensinamentos de Cristo, virem para a luz do Evangelho, eles vão ver que os ensinamentos de Ellen White é uma farsa, que esse ministério adventista é um ministério repleto de enganos, e que com estes enganos jamais este ministério irá salvar almas para o reino. Nós não podemos salvar almas com inverdades, com enganos, com mentiras. E aí, creio, senhores, o Senhor está trazendo à tona os erros de todos os ministérios, não somente dos adventistas. Para aqueles que são deles, tomem uma decisão antes que seja tarde demais. Porque ele, em outras palavras, está falando: não me procure dentro destes ministérios. Não me procure, não procure a minha presença dentro desses ministérios, porque os senhores não irão me encontrar. Lá não estarei. Estes ministérios viraram apenas comércio, negócios. E a presença do Senhor não vai estar nestes lugares. Eis o porquê o Senhor está trazendo à tona as deficiências de todos os ministérios, não somente destes, para que o Senhor, a Senhora, possa acordar e tomar uma decisão antes que seja tarde demais, e não diga que não sabiam, que foram enganados. Agora, pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água, a água desse homem, desta mulher. Quando a participarmos, que ela se torne na água da vida, no nosso interior, para a glória da sua santidade. Vamos participar. Estenda suas mãos para cá, meu Pai, consagra as mãos desse homem. Quando colocarem, meu Pai, no alto da cabeça ou no coração, se houver ação de mal, que este possa ser repreendido para a autoridade que há no teu santo nome. Coloque as suas mãos no alto da sua cabeça ou no coração, feche os seus olhos, eleva os seus pensamentos ao trono da glória e creia, meu Pai. Exaltado seja a santidade do Senhor, exaltado seja a glória, a grandeza
a autoridade da sua palavra. Passa com fogo do Espírito, do alto da cabeça deste homem, desta mulher, até a planta dos pés, e arranca, meu Pai, tudo aquilo que não procede do Senhor. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória que há na grandeza do nosso eterno Criador, jogue as suas mãos para trás com fé. Diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai da minha família, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a proteção, a libertação no seu viver diário para a glória do Cordeiro. Agora o Senhor, a Senhora, que quer renovar a sua aliança com o Santo Espírito, feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, esta família, com seus cuidados, com a sua proteção, dê-lhes a tua direção, a inspiração dos céus, para a glória do seu nome, Senhor. Que este homem, que esta mulher, que esta família seja um instrumento nas suas mãos para a glória da sua santidade. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, dando-lhe sabedoria, dando-lhe a sua proteção, o seu viver diário para a glória do seu santo nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.